Então, nós somos o que o universo precisa. E cada ser é um universo particular. Então, quantas vezes você já não escutou, e eu escutei da minha mãe mesmo, mas assim, nossa, aquela pessoa é um amor, mas comigo ela é completamente diferente. Porque é o que eu preciso. Ou é o que cada um precisa, ou escuto de outras pessoas. Então, nós somos o que cada um precisa. E aí, Herbert, me conta, que história é essa? Que fome de uma relação conjugal igualitária? Como é que é isso? Eu percebo que há uma tensão nas relações, ela é muito baseada em conjecturas daquilo que está no inconsciente. Então eu entendo que há uma disputa nas relações, e de modo que tira a saúde da relação. Muito interpretativo as relações. Tá. Isso causa um cansaço. Isso acontece com você? Sim. Tá, então me traz uma situação mais concreta para eu conseguir tentar te ajudar. Me traz uma situação. Aí você me pega uma situação muito prática, eu não vou ter para eu te dar agora. Eu percebo por conta da construção histórica, por exemplo, dos meus antepassados, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, há um machismo por conta dessa situação que a gente carrega. Tá. De modo que a gente coloca e imprime isso na relação, um machismo velado. Tá. E há de contrapartida, da parte da mulher, uma falsa sensação de submissão, porque ela interpreta, por ser um tempo como o nosso promissor, do empoderamento, que isso não é mais aceitável. Então fica o homem lutando para vencer aquilo que ele recebeu como herança, Tá. E a mulher, por se sentir empoderada, não consegue estabelecer uma comunicação para que haja uma saúde na relação. E aí entra o ponto que eu disse a você, que há essa briga velada do inconsciente. Como se fosse uma briga de disputa por espaço ou por poder. Tá. E é exatamente isso que acontece. A gente precisa identificar uma questão. Eu consegui entender, eu vou tentar clarear aqui para as pessoas conseguirem compreender melhor. Você fala duas coisas interessantes que você traz. Machismo velado no homem e na mulher, falsa sensação de submissão. Ótimo. Né? Então, eu acho que isso é o que pega, e aí você traz uma questão do poder feminino, enfim, mas você traz uma questão mais pontual, que eu acho que está mais embaixo, que é a falsa sensação de submissão. Então, vamos tentar entender melhor, de acordo com o mundo... Porque, assim, uma coisa a gente tem, eu aprendi isso, e isso faz muito sentido para mim. Eu já venho aprendendo muitas coisas, e não faz muito tempo eu entendi uma relação com a minha mãe, né? Que hoje a minha mãe é muito diferente. Não sei se ela tá me assistindo aqui ou não. Hoje minha mãe tá muito diferente do que ela era. E aí eu falava, nossa, se minha mãe tivesse sido sempre assim, a nossa relação teria sido muito mais fácil. Só que a minha mãe foi o que eu precisava. Quando eu não preciso mais, ela é o que é. Então vamos tentar entender isso, que isso é mais espiritual do que a gente pode imaginar. Porque não é que é espiritual porque é do espírito, porque nós somos espírito. Então isso é da nossa, do ser, né? Então, assim, eu sempre falo, não sei se você acompanha, que nós servimos ao mundo. De acordo com o que o mundo precisa. Então, se eu entro dentro de uma estrutura, seja ela que eu nasci naquela estrutura, seja ela que eu entrei naquela estrutura, então da minha família, onde eu nasci, ou de famílias que eu participo, enfim, né, relacionamento afetivo íntimo, ou do meu trabalho, a gente acredita, como é que eu vou explicar isso sem causar um desconforto muito grande? Mas é assim, ó, quando a gente fala em servir, é de fato, e a gente não tem todo esse controle. Então, nós servimos de acordo com o que o outro precisa. Então, eu sou aquilo que o outro precisa. E o outro é aquilo que eu preciso. Para evoluir as minhas questões. Então, quando a minha mãe era, no meu olhar anteriormente, chata, difícil, brava, o que eu precisava? De uma orientação e de uma condução de mãos de ferro. Então, a minha mãe não é assim.
esse ser, esta pessoa não é assim. Mas a minha mãe era. Porque era o que eu, enquanto filha dela, precisava. Para mim, ela foi o que eu precisava. Então, lá dentro da realidade dela, muitas vezes ela deve ter pensado assim, lá. Hoje não, que ela já foi estudar tudo isso. Então, assim, nossa, eu não queria ter, de repente, falado ou feito desse jeito. Mas me tirou do... E aí eu fui, porque tinha que ser. Por quê? Porque tinha que ser, porque era o que eu estava precisando, inconscientemente, internamente, o meu espírito precisava daquilo, para que eu pudesse experimentar e vivenciar e me tornar aquilo que eu tinha me proposto a me tornar quando encarnei. Por que eu estou falando isso? Porque relações, pouco importa quais são. A diferença da relação homem-mulher é que tem a relação afetivo-íntimo. Certo? Mas são relações. Nós somos e nós temos aquilo que precisamos para evoluir aquilo que está em evolução dentro de mim, para que eu possa manifestar o meu melhor. Certo? Então, o que eu quero dizer nas relações homem e mulher não tem diferença nenhuma. É que as pessoas, elas se mostram uma coisa, mas elas são outra. Elas estão tentando disfarçar. Então, um machismo velado, aos olhos de quem? Porque não serve para nada. Sim. É machismo. Sim. Disfarçado de quero ser legalzinho, quero me enquadrar na sociedade, quero isso, quero aquilo. Eu não tô aqui pra gente julgar, eu tô aqui pra gente se perceber. Né? A mulher empoderada. Gente, uma pessoa empoderada não é aquela que se empina, não é aquela que levanta. Isso não tem nada a ver com empoderamento. Isso aí tem a ver com uma pessoa extremamente insegura, que precisa de tudo isso, de todo esse teatro, para se tornar o que ela gostaria de ser. Mas não está errado o desejo do que ela gostaria de ser. Só que ela está trabalhando pela via errada. Mas não tem via errada. Ela está fazendo o que ela... Até ela perceber que desse jeito não funciona, ela vai dando cabeçada, normal, igual todo mundo. Esse é o ponto que eu queria perguntar a você. Como propor das duas partes ou das pessoas envolvidas nessas relações para diminuir um tom, para vir um tom abaixo, para a gente poder se conectar? Porque o que eu percebo? Propor, você vai se transformar. Não tem o outro nessa história. Certo. Você vai receber aquela pessoa que você precisa. Certo. Que você precisa. Então, o que é que você precisa? E quando isso acontece nos núcleos que são íntimos e que você convive com essas pessoas, mesmo assim parte sempre só da sua iniciativa de mudança? Não é só da sua iniciativa, é da sua percepção. O que é que você tem? Quem é o Herbert? Certo. O Herbert é machista? Sim ou não? Sim, sim, okay. Sim. Aí é o ponto. O que eu percebo que há por conta da história que eu recebo, eu tenho que quebrar um paradigma e eu quebro o paradigma assumindo o que sou. A partir desse ponto de assumir o que sou, eu introduzo um outro comportamento. Esse outro comportamento que eu introduzo, aí eu encontro de questão essa mulher empoderada que subjuga que se tiver um comportamento diferente vai estar se submetendo. E não é essa a questão. Então, à medida que eu assumo e que eu reconheço e mudo o comportamento, me parece que da outra parte cresce uma construção de machismo invertido. Então, mas não é isso. É porque você não mudou nada. Você só está mudando da boca para fora. Não tem mudança nenhuma. Por isso que você tem essa mulher. Porque é por sintonia. Entendi. Ó, é interno. Vamos entender isso melhor. Então, ó, primeiro, eu sou machista e tá ótimo. Você pode até fazer uma escala de 0 a 10 quanto eu sou. Porque às vezes eu sou 10, tô ali, tô olhando para isso e tá legal. Mas tenho ainda porque trago. Trago por quê? Por que eu nasci dessa família? Porque sou. Porque se tudo é por sintonia. Se você não fosse, você tinha nascido numa família que o pai não era assim. Então,
Partimos do princípio que não tem nada, meu pai não tem culpa, meu avô não tem culpa, eu nasci dessa família porque assim sou. E porque tinha que estar aí para viver o que tinha que viver. Sintonia e aprendizado. Sem julgamento, nem deles, nem nós. Vivemos o que tem que viver. Sim. Legal. Então, a partir daí, tem um processo de aceitei que sou. Legal. Aí vem um outro processo, que não tem nada a ver com o outro, nunca tem nada a ver com o outro. Isso que a gente precisa Sim. entender, porque senão a gente fica sempre Sim. terceirizando o problema e a solução, né? E aí a solução tá interna. Tá, sou um machista. Vamos pensar. O que quando a mulher faz, mulher ou no relacionamento homoafetivo, não importa, o que a outra parte faz, que me incomoda, que faz o meu machismo gritar. Faz aí eu vou usar o lado macho mal usado. Porque a mulher gosta do lado macho bem usado. O homossexual, né, relacionamento homoafetivo, o homem que gosta do outro homem másculo, ele gosta do macho bem usado. Mas macho bem usado não tem nada a ver com o que se intitula como machismo. Porque a mulher quer sim um homem para deitar no peito dela. Para ela deitar no peito. Para que ele o proteja. Ela quer. Mas um homem de verdade. Um homem que consegue te proteger, que consegue ser o seu macho alfa, proteger a sua cria, trazer sustento para dentro de casa. Um homem que grita tá com o masculino desequilibrado. Não tá com ele equilibrado. Porque o homem, quando ele chega, ele só olha, a coisa já resolve. Não é que olha com bronca. Ele olha com uma força da qual a mulher pode se apoiar. Entende? Da qual ela pode se apoiar. Ela não tem medo. Ela é parceira daquela força. Entende? Então, assim, quando tá gritando, já tá. Não tá mais no equilíbrio. Porque aí, entende? Então, vamos lá. E aí, como é que consegue isso? Se fazendo respeitado. A mulher também. Ela não vai ser respeitada só porque você tem que me respeitar. Não, se faça respeitável que eu te respeito. Já foi o tempo em que até para pai, para mãe, que antes a gente respeitava pai e mãe porque tinha medo. Os mais velhos tinham medo. Agora é por respeito. Eu respeito porque você se faz respeitável. Ponto. Entende? Se você não se fizer respeitável, eu até te respeito, mas eu sigo meu caminho e você fica aí. Eu não quero estar junto, eu não quero participar daquela relação. Ok, vamos voltar lá para a relação. Então, o que é que quando o outro faz, então vamos continuar aqui nas relações, então no seu caso a mulher faz, que sobe o macho em desequilíbrio, o machismo desequilibrado. O que é? Quando ela faz o quê que o Herbert fica puto e o machismo sobe? É uma pergunta? É uma pergunta. No meu caso, no meu caso, acontece quando coloca um objeto substitutivo no meu lugar, no caso sendo o pai ou um filho mais velho, que é de uma outra relação. Isso é um ponto mais agudo que confronta. Legal. Então, vamos pensar. Quando o macho sobe, o macho desequilibrado, tá? Quando sobe aquela ódio que você tem que impor isso, que você precisa eliminar, você precisa ver. Quem é humanoterapeuta entende um pouco melhor isso, psicanalista também. Por quê? Espiritualista, tá? Por quê? Tá mexendo num ponto, tá mexendo na sua ira, mas possivelmente tá mexendo na sua ira porque tá mexendo no seu orgulho. No breu. Tá, mas o que é bril pra você? Tá. Que orgulho é esse? Você tem orgulho de ser... Porque o pai tem uma função, o filho tem uma função, e o parceiro tem uma função. Você cumpre com a sua função de parceiro? Ou você tenta ficar querendo ser pai ou ser filho? Você quer o amor do filho, quer o amor do pai? Como é que é? Porque se você estiver querendo o que não é seu... Olha eu. Se você estiver querendo o que não é seu, vamos trocar. Vai entrar num processo que não vai ser preenchido nunca, porque não é seu esse pedaço. Sim. Nunca. E aí é o seu orgulho mal usado. E não aceitando que a vida é como é. E não como você quer que ela seja.
Entendi. Mas essa pessoa, ela está entrando na sua vida porque você precisa disso para olhar para todos esses pedaços. Porque senão, por que eu estou falando isso? Porque é o orgulho mal usado, mas isso também faz sofrer. Porque aí você fica tentando cumprir com uma função, então você exige aquilo de uma função que não é sua, mas você também vai se obrigar tanto, Herbert, a fazer coisas que não é da sua função. Sim. Você não tem que dar o amor de filho, e muito menos o amor de pai. Você tem que dar o amor de parceiro. E aí também e aí você precisa entender isso, porque enquanto você estiver dando o servir errado da função, tá? Você vai ficar sobrecarregado, porque você vai ter uma função que não é sua, você vai tentar fazer tudo e nada vai resolver. Porque a hora você é filho, ela quer o pai, a hora que é o pai, ela quer o marido, nunca você vai conseguir. Então, a função precisa estar bem estabelecida dentro de você. Quando você tiver isso muito bem estabelecido, trabalhado com esse orgulho, nem para lá, nem para cá, né? Porque senão você quer dar tudo e aí você vai ficar doido, você vai sofrer. E também vai querer um amor que ela tá dividindo com o filho. Tá, na hora do filho é do filho, na hora do marido, na hora do pai é do pai. E quando isso estiver muito bem estabelecido dentro de você, essa pessoa que chegar até você, ela já não vai mais ter esses problemas. Porque ela só está chegando, as pessoas chegam assim, ou a que chegar nova não vai mais ter esse problema, ou essa que está aí com você, essas pessoas que estão com você, que são importantes, elas vão começar a se transformar, porque não vai mais ter troca energética, a tal da briga de poder, porque não tem poder. Tem função, e na sua função, o poder é seu. Mas não é o poder de ser pai, nem o poder de ser filho, nem o poder de receber o amor como pai, nem de receber o amor como filho. Aí você vai ser o parceiro. O que tá junto. Então, sempre é interno. Então, todo mundo que chega na nossa vida, e eu dei o exemplo da minha mãe, para ficar mais fácil a gente sair de um contexto, né? Olhar por fora, que é mais fácil, né? Por isso que tem o ditado lá, quando a gente olha para a vida dos outros é fácil de resolver. Então, eu faço isso justamente. Quando olha por fora, porque eu precisava. Quando eu não precisei mais, a minha mãe mudou. Então, nós somos o que o universo precisa. E cada ser é um universo particular. Então, quantas vezes você já não escutou, e eu escutei da minha mãe mesmo, mas assim, nossa, aquela pessoa é um amor, mas comigo ela é completamente diferente. Porque é o que eu preciso, ou é o que cada um precisa, ou escuto de outras pessoas. Então, nós somos o que cada um precisa. A minha mãe fala assim, que a minha avó, a mãe dela, ela falou, a minha mãe não era a mesma que era a sua avó. Entendeu? A minha avó, minha mãe diz que a minha avó não era a mesma que era a mãe dela, era a mesma pessoa. Só que enquanto mãe dela, ela era de um jeito, e enquanto minha avó, porque era o que eu precisava, era o que ela precisava. Ah, é a mesma mãe ama todos os filhos igual? Ama. Só que ela é diferente com cada filho. Porque ela é uma sacana? Não, porque cada filho precisa. Então a gente é o que precisa daquilo. Então não é a mãe que decide o que ela vai dar. É o filho que mostra o que ele precisa. E aí a gente se dá como o outro precisa. Isso é o servir. Entendi. Eu sou várias pessoas, se é falsa? Não. É entender isso mais intrinsecamente. É bem profundo, porque é muito espiritual isso. E aí eu sirvo o mundo como o mundo precisa. Então, quando você olhar, falar, é meu orgulho, não é meu orgulho, é meu orgulho mal usado. Ou então, vamos trazer um outro exemplo. Bem importante, vai dar até uma sensação de brincadeira, mas não é. Um órgão, ele tem uma função. Imagina que um órgão, ele resolveu que toda vez que um órgão começa a ficar fraco e não consegue cumprir com a função dele, os outros ficam sobrecarregados. Ele não faz o que tem que ser feito, ele não cumpre com o projeto de vida dele. Se ele não cumprir, o todo não consegue cumprir. E aí o ser que habita esse corpo não consegue cumprir com o projeto de vida dele. Então sobrecarrega o outro órgão. E aí ele é um órgão de dar e receber, enfim, é outra coisa. Então, quando sobrecarrega, ele tem que fazer funções que não são a dele. Chega uma hora que ele cansa. Ele trabalhou mais, que é o que eu falei. Pai tem função de pai, filho tem função de filho, e companheiro tem função de companheiro.
E aí quem Sim. tem que saber isso? E às vezes, e é muito normal você pegar, e por conta da cultura, ou por conta da vida mesmo, do que a vida apresentou pra gente, a gente querer fazer coisas, esposas querendo fazer coisas de filho, mãe querendo fazer comportamento, querendo se meter na vida da família, o pai. Mas assim, isso implica em eu saber exatamente qual é a minha postura, porque tem muita mãe e muito pai, principalmente mãe, que é muito, mas não é só mãe não, pai também, é mais disfarçado, mas é também muito carente, acreditando que se ele for mais duro e mais firme, mais pai, mais mãe, o filho não vai gostar dele, então é um pai carente. Pai carente. E aí fala, você gosta da mamãe, você gosta mais da mamãe ou mais do papai? Assim, parece que inverteu o papel, né? Mas é o que é. Se eu nasci nessa família, o que que eu tenho aí? Se eu estou nessa estrutura, o que que eu tenho? Porque quando eu transformo em mim, vai chegar e vai ficar aquele que tem aquilo que eu tenho para dar. Certo. Entendeu? E aí pode ser que seja uma outra pessoa, como também, quando vai mudando aqui, é uma engrenagem, né? Então, se todo mundo... Por exemplo, eu e minha mãe, a gente nunca se afastou. Então não precisa ir embora, porque não tem gente que aqui vai ficar assustada. Ah, meu Deus, se eu mudar, o outro vai embora. Não, a engrenagem se ajeita. Só, se tiver que ir embora, irá. Não importa o que você vai fazer. Porque cada um vai estar pelo tempo que precisa estar, para cumprir com a função que precisa cumprir. E a gente não tem Uhum. controle sobre isso. O nosso ego fica bravo. Mas a gente não tem esse controle. Né? Por isso as pessoas brigam, porque elas não conseguem entender isso. E aí não podem mais ficar Uhum. amigas. A gente pode continuar amando uma pessoa que foi um amigo que foi embora, um parceiro que foi embora, mas não tendo mais as relações. Às vezes nem tendo convívio, mas tendo um carinho especial, porque aquilo me trouxe alguma coisa muito boa, um processo de crescimento, né, de evolução. E aí outro vai chegar. Mas quando o ego fala que tem que ficar, aí é onde a coisa dói, entende? E aí eu cumpro com as funções, e aí conforme eu, Andresa, não preciso mais da mão de ferro da mãe, a mãe não precisa mais da mão de ferro para a Andresa. Estabelece um novo Entendo. tipo de relação, de acordo com o que eu preciso da mãe e do que a mãe precisa da filha. Entende que nunca Fecha-se um tem nada ciclo fora. e inicia um outro ciclo. Uhum. Sem precisar morrer. É uma nova Tá, encarnação dentro da mesma encarnação. entendo, faz sentido. Tá? Então começa a trabalhar isso, Herbert. Quando pipoca uma raiva, então não, tá com raiva, tô com raiva. É isso aí, sou machista, sou machista. Você pode começar a calcular aí, minha raiva de 0 a 10, quanto que tá essa raiva? Só para você ter uma medida, porque aí você vai percebendo que tem situações que te geram mais raiva, tem outras que te geram menos, tem outra que você fica mais frustrado, e a raiva é frustração. Tô puto porque a coisa Uhum. não foi do jeito que eu queria, é isso. Por que que eu sou tão mimizento? Que quero que tudo seja do meu jeito. Já entendi que não é, mas eu sinto, não tem problema. Só que eu tô percebendo o que sinto. E aí eu falo, por que que quando o outro faz isso, aqui incomoda tanto? Que aqui tem aqui, que fica tão... E aí você pode ser que você perceba, sou eu querendo que o outro faça o que eu quero do jeito que eu quero. Ou sou eu querendo ser especial na vida do outro, querendo fazer uma função que não é a minha. Dá uma banana, deixa a outra lá se ferrar com a mãe, com o pai, com o filho. Né? Entendi. Porque você é o parceiro. Se ela tem um outro filho, você não é o pai, você é o parceiro. E ponto. Porque senão sobrecarrega uma coisa que você não precisa. Essa função não é sua. Uhum. E aí você fica cansado, sobrecarregado. Porque a gente, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então nós trazemos tudo que nós precisamos para elaborar os nossos processos. Aí se eu pego o processo do outro, eu não tenho as ferramentas internas para. Porque aquele processo eu não é meu. E aí eu me canso, eu me exausto, aí eu começo a querer sumir, desistir. E aí, se eu não tiver que sumir daquela vida, eu não vou sumir, porque se é ali que eu tiver que ficar, é ali que eu vou ficar. Só que aquilo vai ficando cada vez mais difícil, mais pesado, mais triste, mais longo, entendeu? Mas a mulher, ela Uhum. gosta do homem. Mas o que é homem? Que homem? Uhum. Entendeu? Então, Sim, o que é um macho que a mulher gosta? Né? Em todos os aspectos, não só na hora da cama, em todos os aspectos. E sim, aí sim, aí você vai se tornando aquilo que você quer ser, né? E aí vai chegar a pessoa que vai ter maturidade para ter aquilo que você tem para oferecer. sim.
Aí uma relação que se transforma. Entendeu? Ajudou? Tá tudo dentro, não Sim. tem nada fora. Ótimo. Muito rico, muito esclarecedor. Que bom. E muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Herbert. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.